Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem? Gostaram? Aproveitamos a nossa primeira aula. A primeira aula foi tranquila, né? Nós pegamos ali nossa aula de biologia. O professor Glauber retornou aqui conosco. Fantástico, eu gostei pra caramba. Fiz minhas anotações devidas também. Me amarrei nesse momento legal. É sempre bom rever um contexto, né? E reforçando com vocês, você deve estar sentindo falta de alguma coisa. Eu sei, eu também estou. Que é o contexto da nossas intérpretes, né, de Libras. Peço desculpa a vocês, tá? Mas a gente teve um probleminha de saúde com a nossa equipe e na próxima semana, próxima terça-feira, a equipe está composta, tá? Então, fica esse recado para vocês. Bem, lembrando então de todo esse contexto ali, anotou tudo registrado, tudo bonitinho? Que maravilha, né? Pois é, pessoal. Então, ó, toda terça e quinta-feira você sabe que nós estamos aqui ao vivo, nesse nosso preparatório focado para o Enem, focado para as grandes avaliações sua do ensino médio. Então, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, a programação você pode estar encontrando lá no nosso Twitter. Dá uma olhadinha nele lá, @escolaemcasadf, tá bom? Se você também está seguindo Secretaria de Educação DF também tá legal. E tem o na nossa TV Justiça, que parceirona nossa. Eu sempre estou aqui agradecendo a TV Justiça por essa parceria, né? @TV Justiça, exatamente isso. Também o Twitter lá. Então, 2 Twitter para você anotar, @Escola em Casa, DF e o @TV Justiça. Você está conectado na TV Justiça? Se você está na TV Justiça agora, tá tranquilo. Mas se tem algum colega seu, algum amigo que por acaso falou, olha, eu não estou conseguindo, ele tem a opção também da TV Gênesis. Isso. Geralmente fica no sinal aberto 24, mas aí depende se for operadora. TV Gênesis, eu coloquei essa informação também lá no nosso Twitter, dá uma olhadinha lá. E se por acaso perder alguma coisa, você tem a reprise à tarde, TV União, lá no canal aberto você deve encontrar no 11 ou 11.1, tá? Então fica a sua opção. Além disso, agora também pode avisar o colega lá que o YouTube da TV Justiça está conectado, está ao vivo. Eu estou aqui, estou na TV, estou no YouTube também, exatamente. Então tem essa outra opção para vocês. E os programas que ficam gravados sempre lá no YouTube da Escola em Casa DF. Então você vai lá, se inscreva também lá no canal, ative o sininho. E aqui da TV Justiça também, viu? Faça isso. Porque, além do Escola em Casa, tem hiperprogramas super legais e muito aprendizado para você pela TV Justiça. Aproveita lá, tá bom? Bem, mas vamos deixar de delongas, né, professor? Vamos sim, porque eu estou doido para aprender também Química, porque hoje eu estou aqui do lado do professor Nicolas, tá? Ele vai falar bastante aí de várias questões químicas, entre elas, um que me chamou a atenção, ele também vai falar de uma cepa do contexto da Covid-19, né, Nicolas? Essa aula super legal. Nicolas, excelente aula para você, meu querido professor aí, e é contigo. Obrigado, bom dia a todos. Primeiro gostaria de agradecer da oportunidade de estar aqui contribuindo para o programa Escola em Casa DF. Bom, eu sou o professor Nicolas, estou atuando como coordenador intermediário da Unieb de Sobradinho, também sou professor de Química do SED Fercal. Um abraço a todos os meus colegas de trabalho, em especial aos meus alunos, espero que todos estejam se cuidando, estejam bem. Bom, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula, que tem o título Química Orgânica e Prevenção à Covid-19. Né? Essa parte da química, geralmente ela é estudada mais no terceiro ano, né? Tem um início no segundo ano e um complemento e o restante no terceiro ano. Beleza. Essa parte da química orgânica a gente vai associar à prevenção à Covid-19, que é a situação atípica que estamos vivendo hoje, né? Dessa pandemia. Beleza, pode passar. E a gente vai começar com uma reflexão dessa indagação. Como é que a química ela vai nos ajudar a entender por que devemos lavar as mãos e ou usar álcool 70% na prevenção da Covid-19? Então, a gente sempre escuta que a gente tem que utilizar o álcool, lavar as mãos, mas por quê? Como que a química vai agir, de fato, de maneira mais micro nessa atuação, nessa prevenção, certo? Então, vamos ficar com essa indagação e a gente vai construir a resposta ao longo da nossa aula. E lá no final a gente vai conseguir, vocês aí, super espertos, alunos, vão conseguir responder isso aí. Próximo. Bom, para a gente poder entender como a química vai atuar na prevenção da Covid-19,
a gente vai começar a falar alguns conceitos que se fazem necessários. Esses conceitos, por exemplo, a química orgânica. A gente vai estudar um ramo da química, que é a química orgânica. É um ramo que estuda os compostos do elemento carbono com propriedades características, ou seja, todos os compostos orgânicos possuem carbono. Então, só é orgânico as moléculas, os compostos que apresentam carbono. Por exemplo, a água. A água possui lá H2O. Ela tem carbono? Não tem. Então, ela não é um composto orgânico. Mas você tem aqui grande parte dos compostos orgânicos, na verdade, todos os compostos orgânicos têm carbono. Mas você tem algumas exceções que você tem compostos que têm carbono e não são orgânicos, né? Toda regra vai ter essa exceção. Mas, necessariamente, todos os compostos orgânicos têm carbono. Então, a gente vai ver alguns conceitos, algumas características dos compostos orgânicos. O elemento principal, como eu já falei, é o carbono. E uma das características dele, a gente vai ver algumas características e algumas classificações. Uma das propriedades do carbono é a capacidade de formar cadeias, formar grupamentos de átomos interligados. Isso confere à química orgânica, confere aos compostos orgânicos uma capacidade de formar diversos tipos de moléculas, de compostos, beleza? Então, aqui, nessa representação que eu coloquei aqui para vocês, você tem maneiras de representar, maneiras gráficas de escrever, de representar as moléculas, certo? Por exemplo, você tem aqui a fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? A fórmula molecular, ela vai representar os elementos que estão compondo a molécula e a quantidade deles presente. Por exemplo, C7H16. Todas essas representações que estão aqui na tela, elas são da mesma molécula, tá? Que é o heptano. Só para fazer um contexto do heptano, o heptano é um dos compostos que forma a gasolina. A gasolina é uma mistura de compostos, ela não é somente um composto, mas um deles que prevalece muito é o heptano. Beleza. C7H16 significa que tem 7 elementos carbono, 7 átomos do elemento carbono e 7 átomos do elemento 16, perdão, do hidrogênio. Beleza. Como é que é representado aqui, ó? Fórmula estrutural. Cada tracinho desse indica uma ligação entre os elementos. Relembrando um pouquinho dos conteúdos passados, ligações químicas, existem 3 tipos básicos de ligação. Ligação covalente, ligação iônica, ligação metálica. Dentro da química orgânica, a gente vai prevalecer com a ligação covalente, que é o compartilhamento de par de elétrons. Beleza. Lá mais na frente, quando a gente estiver falando de sabão, por exemplo, você vai ter uma ligação iônica na extremidade da cadeia, mas prevalece a ligação covalente. Entenda cada tracinho desse aqui, entre os carbonos e hidrogênios, como uma ligação química, um compartilhamento de um par de elétrons, certo? Beleza. Você tem aqui na fórmula estrutural todos os elementos e todas as ligações em evidência, aparecendo. Na fórmula estrutural condensada, só vai aparecer as ligações existentes entre os carbonos, né? Um fator importante aqui que eu lembrei. O carbono, a gente vai estar no próximo slide, mas eu já vou adiantar. O carbono, ele realiza sempre 4 ligações. Sempre vai realizar 4 ligações. Pode apresentar conformidades, estruturas diferentes, né? Pode ser ligações simples, por exemplo. Aqui você só tem ligações simples, né? Traços simples ligando os elementos de carbono a outros elementos e ao hidrogênio, beleza? Aqui nessa fórmula estrutural de linhas, que é uma das que aparece mais nos compostos orgânicos e que para a gente, num primeiro momento, por exemplo, você está aí olhando, isso aqui é um monte de linhas, o que isso me indica, que informação isso me traz? Na verdade, essa informação aqui, dessas linhas, elas vão informar qual é a molécula, qual a quantidade de átomos que existem nela, de carbono, de hidrogênio, qual o tipo de ligação existente entre os elementos do carbono. Porque, na verdade, esses tracinhos, eles só indicam, assim, em evidência, a ligação existente entre os carbonos. Cada extremidade, cada vértice desse zigue-zague é a representação de um carbono. E, consequentemente, pela quantidade de ligações que ele fizer, você vai conseguir prever quantos hidrogênios estão ligados nele.
certo? Aqui, por exemplo, esse primeiro carbono aqui, essa representação aqui, ó, essa extremidade que está circulada em vermelho, ele é a representação desse carbono aqui de cima, desse primeiro, certo? Pode passar mais. O segundo aqui é esse, o terceiro, pode ir seguindo. Pode ir. Então, aqui você tem 7 carbonos. Os 7 carbonos representados aqui, eles estão aqui nessa estrutura. Essa estrutura que está em zigue-zague. Próximo. Aqui, ó, como eu tinha falado antes, esse carbono é esse aqui. Esses hidrogênios, os hidrogênios eles vão ficar omitidos, né? Mas como é que você vai saber quantos hidrogênios tem naquela cadeia ali, naquele carbono da cadeia? Você está vendo que esse carbono aqui, o primeiro, ele só está saindo um tracinho dele, significa que só está fazendo uma ligação com outro carbono. Então, como o carbono ele sempre vai realizar 4 ligações, ele vai estar ligado, esse carbono aqui especificamente, vai estar ligado a esses 3 hidrogênios que estarão ocultados aqui na estrutura, mas eles estão presentes lá, certo? Essa estrutura é uma maneira mais simples de você representar os compostos orgânicos. Como eu falei, os compostos orgânicos, eles apresentam uma infinidade de variações e uma infinidade de possibilidades pelo fato do carbono formar cadeias. E para ficar mais fácil de representar, você tem essa fórmula estrutural de linhas, beleza? Então, essas ligações aqui, ó, são os traços que estão aqui, certo? Beleza, não, pode passar. Então, classificação do carbono. O carbono ele vai realizar sempre 4 ligações para adquirir a sua estabilidade, né? Ele está lá na família 14 da tabela periódica, ele tem 4 elétrons na última camada. Pela regra do octeto, você tem que ter 8 elétrons, né, para se assimilar aos gases nobres, que são estáveis à temperatura ambiente, não realizam ligações. Os outros elementos da tabela realizam ligações químicas para adquirir essa estabilidade. Beleza? Então, o carbono, especificamente, ele faz 4. Essas 4 ligações, como eu tinha falado para vocês antes, elas podem apresentar configurações diferentes, né? Primeiro, podem ser 4 ligações simples. Vamos primeiro só nas 4 ligações simples, que aí ele vai ser um carbono, essa classificação agora, carbono saturado. Então, a gente vai usar muito esse termo saturado, saturado e insaturado. O carbono que apresenta 4 ligações simples, ele é um carbono saturado. Então, beleza? Anotou aí? Carbono saturado apresenta as 4 ligações simples. Carbono insaturado, ele vai apresentar pelo menos uma dupla ou uma tripla. Então, ele pode apresentar 2 duplas, como está aqui, ó, na primeira, 2 duplas, ou uma dupla, e aqui uma tripla, beleza? O que é esse sigma e esse pi que está aparecendo? Aqui é o sigma e o pi. As ligações químicas, elas acontecem na eletrosfera, né? Relembrando lá como é que é a estrutura do átomo. Você tem um núcleo você tem prótons e nêutrons, e os elétrons estão na parte mais externa do átomo. Esses elétrons, eles estão numa região chamada orbital. O orbital é a região de maior probabilidade de você encontrar o elétron, beleza? Então, você tem alguns tipos de ligações entre esses orbitais. Se esses orbitais, eles se interpenetram no mesmo eixo, a gente diz que é uma ligação sigma. Se os orbitais estão em planos paralelos e eles mesmo assim se interpenetram, a gente fala que é uma ligação pi. Então, aqui é uma representação. Esse do meio aqui, ó, é uma ligação sigma. Esses em amarelo, são ligações pi. Então, consequentemente, você pode perceber aqui que essa ligação pi vai ter, vamos dizer assim, vai ser um deslocamento maior para poder fazer essa interpenetração para acontecer a ligação. Ela vai acontecer aonde? Na ligação tripla ou na ligação dupla, as ligações pi. Consequentemente, ela se torna mais fraca. A ligação pi é uma ligação mais fraca do que a ligação sigma. A ligação sigma ocorre em orbitais que estão no mesmo plano. Ligação pi ocorre em orbitais que estão em planos paralelos, né, que se dobram para poder se ligar. Então, ligação dupla ou tripla, essas ligações pi são mais fracas do que a ligação sigma, beleza? Isso a gente também vai ver em reações químicas. Esse ataque a essa ligação pi lá
quebrando essa ligação para poder formar um outro composto. Pode passar. Então, ó, a gente falou de carbono saturado e carbono insaturado. Carbono saturado é aquele que apresenta 4 ligações simples. Carbono insaturado é que vai apresentar pelo menos uma dupla ou uma tripla. Aqui a gente vai classificar a cadeia. Cadeia carbônica, ela vai ser saturada ou insaturada. Isso também a gente vai falar um pouquinho também, né, num contexto dos compostos lá que vão atuar na prevenção da Covid-19. Um deles, o sabão. Então, a cadeia carbônica saturada, ela vai apresentar somente ligações simples entre átomos de carbono. Então, ó, você tem a setinha aqui apontando, ligação simples, entre átomos de carbono. Passa mais um aí, por favor. Aqui, ó, nesse caso, esse carbono, ele é um carbono saturado. Perdão, insaturado. Ele é um carbono insaturado. Por que ele é um carbono insaturado? Porque ele está fazendo uma ligação tripla. Mas a cadeia, as ligações entre carbonos, ela é saturada, ela se classifica como saturada. Por quê? Só interessa as ligações entre os carbonos, para classificar a cadeia. Você pode ter numa cadeia saturada um carbono insaturado, como é o caso desse exemplo aqui. Na cadeia insaturada vai apresentar pelo menos uma ligação dupla ou uma tripla entre átomos de carbono. Aqui o exemplo, uma dupla ligação acontecendo entre átomos de carbono. Então, torna a cadeia... Ah, mas ali eu tenho duas ligações simples e só uma dupla. Não importa, não importa. Você tendo uma ligação dupla na cadeia, pelo menos uma ligação dupla na cadeia ou tripla, faz com que essa cadeia seja classificada como cadeia insaturada. Ela prevalece sobre as ligações simples, beleza? Então, vamos lá, mais uma. Então, dentro da química orgânica, como eu falei, você tem uma infinidade de compostos orgânicos, de possibilidades de agrupamentos de carbono formando cadeias de diferentes maneiras. E esses compostos orgânicos, eles se agrupam em funções. O que é uma função? É agrupamento de compostos orgânicos com propriedades químicas semelhantes, em consequência de características estruturais comuns. Estruturais comuns, essas características estruturais está relacionado ao quê? Ao grupo funcional. Está relacionado ao grupo funcional que apresenta na cadeia. Por exemplo, aqui tem alguns exemplos de grupos funcionais. Você tem aqui a hidroxila, que é a ligação com o OH, a carbonila, perdão, que é a ligação aqui entre o carbono e o oxigênio, a ligação dupla. Você tem aqui a junção da hidroxila e da carbonila, formando a carboxila, que é a presença dessa estrutura, um C realizando uma ligação dupla com o oxigênio e uma ligação simples com a hidroxila. Você tem aqui a representação também de um grupo carboxila, só que o hidrogênio aqui ele vai ser substituído por uma outra cadeia orgânica. Esse R aqui, R', e esse R aqui também, no nitrogênio, ele representa outras possibilidades de ligações com carbono. Pode ser um carbono, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser uma cadeia fechada. Então, é como se fosse, assim, vamos fazer uma analogia bem bobinha aqui, como se fosse o X lá da matemática. Esse R aqui é uma possibilidade de ter outros carbonos, né? Beleza. Então, aqui, ó, aqui tem a presença, grupo funcional que tem presença de nitrogênio, né? Você tem outra aqui do nitrogênio, aqui substituindo aqui o nitrogênio, substituindo esse O e H do ácido carboxílico lá por NH2. Aqui o hidrogênio da amônia, pelo menos um dos hidrogênios da amônia sendo substituído por um carbono, pode ser os 3, pode ser só 2. Então, esses grupos funcionais é que vão caracterizar as funções orgânicas. Beleza? Tranquilo? Próximo. Então, como a gente está falando de prevenção à Covid-19, a gente está estudando muito na mídia a questão do álcool. Álcool em gel, álcool líquido e tal. E o que é a função álcool? A função álcool, ela vai apresentar o grupo hidroxila, que é o grupo OH. Então, todo álcool vai apresentar pelo menos um grupo hidroxila, certo? Ligado a carbono saturado, tá vendo?
carbono saturado é carbono que realiza somente ligações simples. Beleza? Então, se a hidroxila estiver ligada a um carbono que seja insaturado, vai ser um álcool? Não vai ser um álcool. E a gente tem outras exceções também. E não pode estar ligado diretamente a um anel de benzeno. Lembra aqui, ó, anel de benzeno? Quantos carbonos tem aqui nessa estrutura? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Anel benzênico ou anel aromático também. Vocês podem encontrar também como anel aromático. Se a hidroxila estiver ligada a esse anel aromático, não é álcool. Se a hidroxila estiver ligado junto com uma carbonila, que é o C-O, também não é um álcool. Beleza? Então aqui a gente tem a representação do álcool mais conhecido, que é o etanol. Então, existe só um tipo de álcool? Não, não existe só um tipo de álcool. O álcool é uma função, é um grupamento de átomos, de compostos, que apresentam essa hidroxila. Você tem vários tipos de álcool. O principal é o etanol, que é conhecido popularmente, usualmente, como álcool etílico, né? O Brasil ele produz muito esse biodiesel, né? Ele é utilizado como biodiesel também, é o mesmo das bebidas alcoólicas e é o mesmo que a gente está utilizando na prevenção à Covid-19, né? No álcool em gel, no álcool líquido. É essa estrutura aqui. Ele apresenta a fórmula molecular C2H5OH. Por que esse OH não está junto aqui? Por exemplo, ó, C2H6O. Por que esse hidrogênio não está aqui junto com esses 5 outros hidrogênios? Porque eu quero deixar em evidência a presença desse OH. Então, por isso fica C2H5OH. Que aí você olhando a fórmula molecular, você já sabe que é um álcool. Então, aqui a fórmula estrutural dela, a presença de um álcool ligado a um carbono saturado, perdão. Aqui você tem a estrutural de linhas com essa hidroxila. É a mesma molécula representada aqui de 3 maneiras diferentes. Então, vamos lá. Álcool apresenta hidroxila ligada a carbono saturado que não esteja ligada a anel benzênico e nem junto a uma carbonila. Beleza. Pode passar, mais um. Então, aqui, ó. Você tem aqui vamos dizer assim, para ver se a gente entendeu mesmo o que é um álcool. Por exemplo, essa primeira estrutura aqui apontada pelo professor lá na figura, é um álcool? Essa outra primeira estrutura é um álcool? Lembra lá? Não é. Por quê? Essa hidroxila do primeiro composto aqui, ela está ligada a um carbono que está ligado a um oxigênio, a uma carbonila. Então, esse grupo funcional aqui é uma carboxila. Aqui, a hidroxila está ligada a um anel de benzeno. Esse anel de benzeno vai formar a estrutura do fenol, vai ser um outro composto orgânico, vai ser o fenol, certo? Esse aqui em específico, por exemplo, o fenol, ele pode ser utilizado, aquele lá, o hidroxibenzeno, ele é utilizado no tratamento estético, né? No peeling de fenol, é aquela estrutura lá. Esse aqui é um tipo de ácido carboxílico, então você tem uma outra função diferente do álcool, que é o ácido carboxílico, beleza? Pode passar mais um aí. Então, ó, é um fenol, aquele primeiro lá, não é álcool. Embora tenha hidroxila, a presença do OH não é um álcool. E o outro é um ácido carboxílico, beleza? Próximo. Então, aqui, pessoal, como a gente está vivendo esse período totalmente atípico da pandemia, tal, que a gente está sendo forçado a ficar em casa, para cuidar de quem a gente gosta, né, de cuidar de nós e de quem a gente gosta, a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde sempre já estavam reforçando o uso, recomendando o uso de álcool etanol, que é o álcool etílico, ou lavar as mãos com sabão para se proteger, para fazer a asepsia da pele. Beleza? Para você se proteger contra o coronavírus, contra essa doença que apareceu aí agora. Só o que acontece? Coloquei aqui, fake news, muito cuidado. Existe aí não sei o quê, né, que a galera está fazendo muita desinformação, veiculando muita desinformação, e isso pode ser perigoso. Existia aí uma pessoa, um cidadão que ganhou muita evidência ao dizer que o álcool não era eficiente no combate ao coronavírus. E isso a gente não trabalha, pessoal, como
o professor que veio antes de mim, que deu aula de biologia, a gente trabalha com o que é científico, não o achismo. Então, todos esses organismos aqui, todas essas entidades, elas trabalham com o que é científico, né? Ele falou lá do método científico e tal, e a gente não trabalha com achismo, né? Eu acho que o álcool não é bom. Já está comprovado cientificamente que o álcool tem essa ação para combater o coronavírus, né? Ele, por exemplo, dizia no vídeo lá que ele estava vinculando que o vinagre era muito bom para usar vinagre. Né, que o vinagre é o quê? É um ácido carboxílico, né, que tem a presença da carboxila, que é aquele C-OH. Não tem comprovação científica de que o vinagre ele seja eficiente para você se prevenir do coronavírus. Não existe comprovação científica, não tem estudo sobre isso. Então, se não tem, você não vai utilizar isso achando porque o cara falou lá em um site, sei lá, chegou no seu grupo de mensagens, isso aí. Então, cuidado, muito cuidado com isso aí, certo? Isso viralizou tanto, fez com que a Sociedade Brasileira de Infectologia e o Conselho Federal de Química, eles emitissem nota dizendo que realmente o álcool é eficiente, o álcool 70% é eficiente no combate ao coronavírus, né? Que não existem estudos que vinagre vai fazer esse efeito benéfico para combater o coronavírus, e eles falam em uma concentração ideal. O que seria essa concentração ideal? A concentração ideal seria a concentração de 70%. Aí você pode pensar, pô, mas aqui eu vi no mercado um que tem concentração de 96%. Pô, 96% é melhor do que 70%. Não necessariamente. 96%, por que ele não é recomendado para combater o coronavírus? O 96%, o álcool ele vai evaporar mais rápido, ele vai volatilizar mais rápido. Ele volatilizando mais rápido, ele não vai ter esse contato necessário para poder quebrar a membrana lipídica do vírus. Então, e o 46%, o 42%, ele é muito diluído. Ele também não vai ter esse efeito tão eficiente quanto o álcool 70%. Beleza? Então, comprovadamente eficiente, desinfetante de superfície e objetos e antisséptico de pele. Bem como o uso de água e sabão. Cuidado com o que você escuta de diferente aí, tá, pessoal? Próximo. Então, a gente vai falar agora de um pouquinho de reação de obtenção de álcoois. A gente vai falar reação de obtenção de álcoois para deixar claro também. Isso são conteúdos que você vai ter que saber, né, no seu terceiro ano, por exemplo. Mas não quer dizer que o professor então foi lá para dizer como é que faz o álcool, porque isso também é um perigo. Foi vinculada uma pesquisa de que disparou buscar lá no buscador de internet como fazer álcool em gel. Né? Muita gente pesquisando sobre isso, como fazer álcool em gel, e muita gente dando desinformação, falando um monte de bobagem de como fazer álcool em gel. Então, aqui a gente vai ver como fazer de maneira didática, né? De maneira pedagógica. Não quer dizer que você vai fazer, certo? Porque não vai ser seguro para você. Você não sabe a proporção, você não sabe a estequiometria da reação, você não sabe purificar o que foi obtido. E, além do mais, se você faz esse etanol, se por algum motivo dá certo, você pode comercializar? Claro que não. Por quê? A química ela é uma profissão regulamentada. Para você poder, você tem que seguir alguns padrões de qualidade, você tem que ter o registro no Conselho Federal de Química, no Conselho Regional. Você tem que ter o registro válido para você poder fazer esses compostos e vender. E assim como você vai comprar o seu álcool em gel, o seu álcool líquido, você vai ter que ver se aquela empresa realmente é certificada, se tem o selo do Inmetro e tudo mais, certo? Então, ó, como é que a primeira, vou trazer 2 exemplos de reação de obtenção de álcool. A primeira é a fermentação alcoólica, que é a mais utilizada no Brasil, né? Você vai ter, para a fermentação alcoólica, a presença de um ator principal aqui quase, né? Que são as leveduras. Leveduras são fungos, micro-organismos que vão utilizar a glicose, a frutose, a maltose, para
como fonte de alimento, né? E essa fonte de alimento vai gerar como produto o etanol e liberar o dióxido de carbono. Ó, você pode perceber que essa animação aqui você tem o desprendimento de bolhas, né? Porque o dióxido de carbono, ele é um gás, ele vai sair na forma de gás e você vai ter como produto principal ali que você quer na sua reação o etanol, certo? É mais ou menos essa reação que acontece também, o fermento biológico, na produção de pão, por exemplo, né? Você vai ter a liberação de dióxido de carbono através do consumo da glicose presente, do carboidrato presente na mistura pelas leveduras. Isso vai fazer com que o pão enche. Mas o produto principal aqui é o álcool que a gente quer, certo? O álcool, o etanol, ele vai ser produzido a partir dessa fermentação alcoólica, uma das vias sintéticas que você pode produzir o álcool, beleza? Próximo. Outra reação de obtenção de álcool é a hidratação de alcenos. Pô, o que é um alceno? O que é uma hidratação? Hidratação é fácil até da gente entender mais ou menos. A hidratação é uma reação com água. Beleza, hidratação. O que é um alceno? Alceno, pessoal, antes de falar de alceno, a gente vai falar de hidrocarboneto. Hidrocarboneto é uma outra função. A gente já viu, então, a gente falou de álcool, a gente falou de fenol, de ácido carboxílico, hidrocarboneto. Apresentam moléculas formadas somente por carbono e hidrogênio. Se tem exclusivamente carbono e hidrogênio na estrutura, ele é um hidrocarboneto. Alguns exemplos de hidrocarboneto, tinha citado anteriormente, gasolina, óleo diesel, gás natural, né? A parafina, esses são alguns exemplos de hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos têm como fonte principal o petróleo, certo? Então, beleza. Dentro dos hidrocarbonetos, você tem uma subclassificação, que é quando as ligações existentes entre carbonos, elas são somente ligações simples. Eles são chamados de alcanos. Quando eles tiverem pelo menos uma dupla ligação entre os carbonos, vai ser chamados de alcenos. Então, hidratação de alcenos são hidrocarbonetos que apresentam dupla ligação. E você tem os alcinos, né? Que você tem uma tripla ligação, beleza? Joia, esse alceno aqui, chamado de eteno, ele está muito presente no nosso dia a dia, às vezes a gente nem se toca muito disso. Alguns gases, esse alceno, esse eteno, no caso, que o nome dele é eteno, ele pertence ao grupo alceno, mas possui um nome chamado eteno. Ele é liberado por algumas frutas, por exemplo, a banana, né? A banana, ela libera esse gás que faz com que ela amadureça. Então, por exemplo, você quer amadurecer a banana de maneira mais rápida. Você envolve ela em um jornal, por exemplo, para que aquele gás fique preso dentro daquele sistema para poder favorecer o amadurecimento dessa fruta, beleza? Então, esse gás eteno, esse que é um alceno, ele tem uma dupla ligação. Lembra que a dupla ligação a gente falou que ela é uma ligação mais fraca? Por quê? Ela vai ter uma ligação pi, que é uma interconexão entre orbitais que estão em planos paralelos. Elas estão em paralelos, vão se juntar, vai formar uma ligação pi. Essa água, tem o hidrogênio e o grupo hidroxila na água. Eles vão atacar essa região da molécula, a dupla ligação, rompendo a dupla ligação e se adicionando. Então, como ela se adicionou, ela é uma reação de adição, certo? A anterior, volta para mim, por favor. A anterior, eu tinha falado de reação aqui de quê? Se você está tendo um reagente formando dois produtos, ela está sendo uma reação de decomposição. Não tinha falado disso aqui, pode ir para frente. Decomposição, essa reação é reação de adição. Mesmo acontece aqui, ó. Aqui você tem uma dupla ligação, ela adiciona aqui. Esse é o 2-propanol. Ele é utilizado, esse aqui é o etanol, esse é o 2-propanol. O 2-propanol, ele é utilizado muito, na verdade, ele é recomendado pelas fabricantes de smartphone na limpeza dos aparelhos, para não danificar. Então, ao invés de utilizar um álcool em gel normal, que vem o etanol, ou um álcool líquido normal, que vem o etanol,
As fabricantes, grandes fabricantes de smartphone, elas recomendam utilizar o isopropílico. Ou, esse aqui é o 2-propanol, que é o nome oficial, ou ele recebe o nome usual de isopropílico. O isopropílico por quê? Esse prefixo iso significa igual. Né? Então, a hidroxila ela está no carbono do meio aqui, ela separa a molécula em duas partes iguais. Um CH3 de um lado, um CH3 do outro. Beleza? Então, as duas reações de obtenção de álcool. Fermentação alcoólica e hidratação de alcenos. Próximo. Então, a gente falou muito do álcool, né? Agora, um outro ator principal, molécula principal aí do combate ao coronavírus é o sabão. Né? O simples sabão faz com que você... Sabão, detergente, né? Faz com que você se proteja da Covid-19. Então, o sabão, ele é um sal de um ácido graxo. Né? O que é um sal de um ácido graxo? Ácidos graxos são ácidos carboxílicos com 12 ou mais átomos de carbono. Beleza. O que é um ácido carboxílico? Aqui é uma representação de um grupo funcional carboxila. Então, para ser um ácido carboxílico, você tem que ter esse C-OH. Beleza? Então, essa cadeia R, para ser um ácido graxo, ela tem que ter de 12 ou mais carbonos. 11, 12, 13 carbonos. Numa cadeia aberta, tá vendo aqui, ó, cadeia aberta, possui duas extremidades. Cadeia fechada, aqui um exemplo. Uma cadeia fechada. Cadeia normal, ele fala aqui em cadeia normal. Cadeia normal é uma cadeia não ramificada. Então, é o oposto de ramificada. Aqui, você tem uma cadeia ramificada. Então, essa aqui não são estruturas de ácido graxo. Ácido graxo seria essa substância que tem um ácido carboxílico que tem 12 ou mais carbonos numa cadeia normal, podendo ser saturado ou insaturado. A presença da saturação, que são só ligações simples, e a insaturação, que são ligações duplas ou triplas, altera a composição, vamos dizer assim, a composição macro do composto. Né? Aqui eu também coloquei um exemplo, sabão e detergente, eles não estão a mesma estrutura. Tem princípios parecidos, mas são formados por matérias-primas diferentes. O sabão ele é formado a partir de ácido carboxílico. O detergente ele é formado a partir de ele é um sal de um ácido sulfônico, é a partir de ácidos sulfônicos, que é o SO3H. Você tira esse hidrogênio e adiciona um íon positivo. Beleza? O detergente ele tem como base, como matéria-prima, compostos derivados do petróleo. Então, até para se fazer, realmente é um pouco mais complexo, porque você tem que ter essa fonte de matéria-prima. O sabão, não. O sabão você produz a partir de ácidos graxos, beleza? Que são, mais para frente a gente vai ver, são óleos e gorduras, basicamente, né? Beleza. Pode passar. Aqui você tem a presença, um exemplo de gordura e um exemplo de óleo. Gordura, sólida à temperatura ambiente, um óleo líquido à temperatura ambiente. Bom, mas qual é a diferença estrutural nelas aqui? Parecem ser iguais, né? A diferença é a quantidade de insaturações. Na gordura, prevalece a cadeia saturada. No óleo, prevalece cadeias insaturadas. Aqui você tem duas insaturações nessas duas ramificações da cadeia. Então, ó, gorduras, predominam grupos de ácidos graxos saturados. Os óleos predominam grupos de ácidos graxos insaturados. Beleza? Pode passar. Então, ó, reação de esterificação. Por que a gente vai falar dela? Porque ela é uma precursora da outra reação que a gente vai falar de reação de saponificação. A reação de esterificação, você vai pegar, lembra que o sabão ele é um derivado de um ácido graxo? Você vai ter um ácido graxo reagindo com glicerol. Isso acontece nas estruturas, né, nos organismos vivos, né, na produção desse ácido graxo que estamos, por exemplo, no nosso corpo, nos animais, nas plantas, eles vão produzir. Tem esse ácido graxo, reagindo com glicerol, eles vão formar éster. Lembra o que é um éster? Um éster é um C-O, mais um outro oxigênio aqui, só que ao invés de ter o H do ácido carboxílico, do ácido graxo, ele substitui esse hidrogênio por uma cadeia carbônica. Beleza?
Então, esses lipídios, que são os óleos e as gorduras, eles vão formar um triéster, uma cadeia chamada triéster, que a gente chama de triglicerídeos. Então, os lipídios são o quê? Um grupo orgânico que tem como principais representantes os óleos e as gorduras. E dentro dos lipídios você tem um triéster, que são os triglicerídeos. Né? A gente sempre, às vezes, faz exame para saber quantos glicerídeos tem, né? Para saber como é que está essa questão no nosso corpo também. Então, o que é o triglicerídeo aqui? Pode ser um óleo ou uma gordura, beleza? E vai produzir como subproduto a água, beleza? Pode passar. Então, agora, a reação de saponificação. A reação de saponificação, pessoal, ela acontece como? Você vai ter um óleo ou uma gordura, né, que é um triglicerídeo, ó, eles são ligados por uma das extremidades. Uma extremidade delas faz com que seja uma cadeia tripla, mais ou menos assim. Você tem uma cadeia que tem as pontas livres, mas as pontas daqui elas são interligadas, né? Que é um triglicerídeo ou um triéster. Esse triéster ele reage com a soda cáustica, que é uma base forte, uma base inorgânica. Lembra lá? Para ser orgânico tem que ter a presença do carbono. NaOH não tem carbono, então não é orgânico. O que não é orgânico a gente vai chamar de inorgânico, beleza? Dentro da química. Então a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, que é esse NaOH, ele vai reagir quebrando essas ligações aqui dos oxigênios e se adicionando, formando aqui agora uma ligação iônica. A ligação iônica, pessoal, ela acontece como? Você vai ter aqui um íon negativo e o íon positivo. O íon negativo vai ser o oxigênio, o íon positivo vai ser o sódio, beleza? Então, aqui vai ter o sabão, né? Os sabões de maneira geral. A diferença dos sabões para o detergente, volta mais uma, por favor. Voltar lá. Mais uma também. Outra. Aqui, a diferença entre o sabão e o detergente é a sua estrutura aqui, ó. Aqui eu coloquei 3 exemplos, né? Essas cadeias que são normais, elas são biodegradáveis. Então, os organismos vivos que estão presentes lá na água, na estação de tratamento de esgoto, elas vão conseguir sintetizar, vão conseguir destruir essas moléculas aqui, né? Já essa que é uma cadeia ramificada, ela não é biodegradável. Mas hoje em dia, isso daqui, por exemplo, deu muito problema no passado, né? Aquelas espumas de sabão gigantescas nos rios que eram jogadas pelas estação de tratamento de esgoto. Isso daqui basicamente já não existe mais porque está se dando preferência a detergentes biodegradáveis. Então, quando você for comprar o detergente, dá uma olhada lá se é biodegradável ou não, porque ele pode causar impacto ambiental também, né? Beleza, agora pode passar para frente de novo, voltar para lá. Mais uma. Aí. Beleza. Falado nisso, a gente viu lá a estrutura dos sabões, a estrutura do álcool, a estrutura dos detergentes. A gente vai falar agora de quê? De polaridade das moléculas. O que é polaridade? Então, apresenta polos. Polo pode ser positivo, negativo. Por que isso vai acontecer? Dentro de uma ligação química, você pode ter, na ligação iônica, uma transferência de elétrons, né? Uma transferência de elétrons que vai fazer com que a estrutura fique uma parte positiva e uma parte negativa, como apresentou lá aqui no sabão, ó, por exemplo. Você tem o negativo e o positivo. Essa atração entre o negativo e o positivo se dá uma atração eletrostática que dá o nome de ligação iônica. Nessas ligações entre elementos que não são metálicos, vai acontecer a ligação covalente. A ligação covalente é um compartilhamento de par de elétrons, beleza? Esse compartilhamento de par de elétrons, ele vai acontecer como? Aqui ele vai acontecer com a interconexão dos orbitais, que a gente tinha falado anteriormente, mas como esses elementos são elementos diferentes, existe uma propriedade chamada
eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a capacidade que um elemento vai ter de atrair os elétrons da ligação. Esses elétrons da ligação, eles vão ser atraídos mais para um do que para outro. Então, nesse caso aqui, por exemplo, lembra da carga do elétron? O elétron ele possui carga elétrica negativa. Né? A gente já viu para ter visto anteriormente isso aí. O elétron tem carga elétrica negativa. Beleza. Aqui, o oxigênio, ele está compartilhando os elétrons com o hidrogênio, mas ele desloca esses elétrons mais para si. Né? Ele é mais eletronegativo. O que acontece com isso? Quando ele desloca os elétrons mais para si, ele faz com que aconteça o quê? Ele fique com uma carga parcial negativa. Ele está puxando os elétrons da ligação, então ele está deslocando a nuvem eletrônica mais para si. Ao deslocar essa nuvem eletrônica mais para si, ele torna essa parte da molécula mais negativa. O hidrogênio, como ele está perdendo, o elétron está sendo deslocalizado mais na direção do oxigênio, ele vai ficar prevalecendo mais a carga do próton do seu núcleo. A carga do próton do seu núcleo é positiva. Então, nesse jogo aí de puxa elétrons e perde elétrons, você vai ter a formação de polos na molécula. Essa daqui, por exemplo, é a molécula da água. Se ela apresenta polos, a gente diz que ela é uma molécula polar, certo? Quando você tem átomos iguais ligados ou átomos que têm eletronegatividades muito próximas, você não vai ter o deslocamento desses elétrons. Então, não vai formar dentro da molécula uma parte positiva e uma parte negativa, que é o que acontece com a cadeia carbônica do sabão e a parte de cadeia carbônica do álcool. Não tem a deslocalização desses elétrons. Se não tem a deslocalização desses elétrons, não há a formação de polos. Então, a gente diz que é uma parte apolar ou não polar, certo? Essa molécula, por exemplo, a molécula de álcool, ela apresenta a parte polar por conta da presença do oxigênio. O oxigênio desloca os elétrons para ela e torna-se essa parte aqui mais negativada. Essa parte apolar, mas como você tem apolar e polar na mesma molécula, o que prevalece é a polaridade da molécula. Aqui, ó, a molécula de sabão, ela vai ter uma parte polar por conta da presença dessa estrutura aqui na extremidade e a parte apolar por conta da cadeia carbônica, beleza? Então, ela tem, na verdade, o álcool também tem a característica de ter parte polar, parte apolar. Parte polar, parte apolar. Então, por exemplo, existe uma regra chamada regra do semelhante. A regra do semelhante diz o quê? Que semelhante dissolve semelhante. Por exemplo, você está lá comendo seu sanduíche, aquele x-tudão que brota óleo na sua mão. Você está com a mão cheia de óleo. Você vai lavar somente com água. Vai ser eficiente para tirar esse óleo da sua mão? Não vai. Por quê? Por que o óleo não se mistura com a água? Porque eles têm polaridades diferentes. A água é uma molécula polar. Então, pela regra de semelhante, polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Se a água é polar e ela não dissolve o óleo ou a gordura, consequentemente eu já sei, pela regra, que o óleo é uma substância apolar. Beleza? Só que algumas moléculas têm essa característica de ter essas duas extremidades. Então, por exemplo, o álcool. O álcool ele se dissolve infinitamente na água e ele se dissolve também na gasolina. A gasolina é um composto apolar. A gasolina não se dissolve na água. Ou a água não dissolve na gasolina. Mas o álcool, ele é uma certa quantidade é possível dissolver na gasolina. Tanto que a gente tem um certo percentual, se não me engano é 25%, da nossa gasolina comprada no posto de combustível, ela já tem a presença de álcool, né? Então, por exemplo, você vai lá abastecer seu carro flex. Eu quero botar 20 litros de gasolina e 20 litros de álcool. Você está colocando a mesma quantidade dos dois? Não. Por quê? Na gasolina, nos 20 litros de gasolina, parte desses 20 litros de gasolina já são álcool.
Então, você vai ter uma preponderância da quantidade de álcool em relação à de gasolina, se você colocar essas duas quantidades. Beleza. Então, visto essa regra, semelhante dissolve semelhante, polar dissolve apolar e apolar dissolve apolar, e vendo que algumas moléculas apresentam essa característica de terem parte polar, parte apolar, elas vão interagir, essas moléculas em específico, elas vão interagir com ambas os tipos de moléculas. Por isso que o álcool ele é possível dissolver na água e na gasolina. A água que é polar e a gasolina que é apolar. O sabão, ele se dissolve na água e interage com a parte polar, se interage com o óleo e com a gordura. Né? A parte polar vai ser solúvel em água. Beleza? Pode passar. Então, como é que vai ser essa atuação do novo coronavírus? Então, o vírus, ele está envolto em uma membrana lipídica, uma membrana de gordura, que protege o seu material genético. Você tem a membrana lipídica ao redor dele, lembra lá que a gente tinha falado dos lipídios? Você tem as proteínas, essas proteínas, elas vão, como fazendo uma ligação lá com o professor anterior que falou sobre vírus, essas proteínas, elas ajudam a infectar as células, né? Elas ajudam a infectar a célula. Essa cabeça hidrofílica, ela vai interagir com a água e essa cauda vai interagir com a gordura. Próximo. Pode passar mais um. Então, a atuação vai ser dessa maneira. O sabão ou o álcool, ele vai interagir, a parte apolar dela vai interagir com a membrana lipídica, rompendo essa membrana e liberando as proteínas e liberando o material genético. Vai fragmentar o vírus e o resto vai ser arrastado pela água, certo? É assim que a química vai atuar no coronavírus. As moléculas polares e apolares vão interagir na membrana lipídica do coronavírus. Próximo. Então, ó, a Anvisa ela publicou no final do mês passado uma nota técnica dizendo outras substâncias que podem ser usadas, certo? São essas substâncias aqui, um tempo de concentração mínimo, beleza? Nota técnica 26, pode passar. Então, muito obrigado. Aqui meu contato, nicolas.leite@edu.se.df.gov. Fique em casa se puder, use máscara e se proteja. Muito obrigado e fiquem aí. A gente vai daqui a pouco ter uma próxima aula. Até mais.